Nação flamenguista, o Flamengo vencendo seu jogo contra o Estudiantes, um jogo complicado, né? Mas a mídia de todo o Brasil repercutindo, né? O que o Flamengo, tem muita gente dizendo que não é mais o incomparável, né? Mas Pascoal esclareceu tudo, pessoal. Na verdade, ele jogou na cara dos rivais, né? Calma. É apenas um jogo, né? Pra você ver, o Flamengo não jogou tão bem assim, mesmo assim conseguiu uma classificação, né? Classificação essa que leva o Flamengo a uma semifinal de Libertadores. Uma grande atuação, principalmente nos pênaltis do Flamengo. Quando eu digo do Flamengo, porque sim. Todos os jogadores cobraram os pênaltis perfeitamente. E no gol, Rossi se tornou um goleiro ali que muitos vão temer agora, a partir de agora. Quando tiver disputa de pênalti, os caras vão saber que tem um goleiro ali que pega pênalti, né? Então o Flamengo agora se concentra aí para esse jogo do Corinthians. É um jogo onde o Flamengo precisa também da vitória para se manter na ponta, né? Ali na parte de cima da tabela. O Flamengo é líder da competição. Mas também pode poupar alguns jogadores, até porque tem meio de semana vai ter um jogo importante contra o Cruzeiro, Libertadores só no final do mês. Mas a mídia de todo o Brasil, deixando o torcedor do Flamengo, principalmente Pascoal, tranquilo, acho que não é motivo para desespero. Ganhou quando não jogou bem, você sabe que o nível do Flamengo é bem acima desse, né? Vamos acompanhar o vídeo e crédito do vídeo vai para ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar. Ainda é incomparável. Se fosse um time comum, não ia resistir o que o Flamengo resistiu. Sim. Qualquer time não ia aguentar o tranco que o Flamengo aguentou. É um monte de bomba durante a noite, é o ônibus que sai para ir pro estádio. Que você praticava malabares. Por quê? Quanto malabarismo? Não. Ué, não teve bomba durante a noite? Teve. Não teve lá o pessoal... Você acha que não tem janela anti-ruído no hotel do Flamengo? Bom, às vezes não tem, às vezes não tem. Eu já passei por isso no hotel com o Figueirense, contra o Caxias, e não tinha esse tipo de proteção nenhuma. Foi um monstro de bomba. É uma coisa impressionante. O pessoal acorda, mas isso não interfere em nenhuma coisa. Por quê? Porque o jogador de futebol, ele gosta de dormir até tarde. E dormir tarde também, né? E os que acordam mais cedo, eles compensam depois o almoço, dá uma sonequinha e tal, tá tudo recuperado. Mas apedrejar o ônibus, não. Aí já é difícil, né, gente? O ônibus foi apedrejado na chegada. Eu sei que o Flamengo tem jogadores com alto poder de concentração psicológica, mas a gente disse aqui ontem eu não estive, anteontem, que o Flamengo ia passar por esses aspectos psicológicos. É uma carga muito, muito grande. O Flamengo botou o time titular em campo, que o treinador entende como titular. Claro. Jorginho voltou, né? Montou a lateral esquerda do jeito que ele gosta. Enfim, ele fez do jeito que ele quis, né? O que o Flamengo não teve? Precisão no passe. O que o Flamengo não teve? De novo, qualidade na finalização. E você não pode dizer que esses caras do Flamengo não sejam bons jogadores, que eles não saibam finalizar. Claro que eles sabem, mas aí entra o aspecto psicológico, os acontecimentos e tudo mais. Flamengo? Tava meio sabendo que o resultado estava na mão. Então o Flamengo jogou. Eu não gosto desse tipo de coisa, de jogar com o regulamento embaixo do braço. Eu acho que você tem que se aproveitar do regulamento para algumas situações. O Flamengo tinha vantagem de um gol, deveria ter feito o que fez no Maracanã. Pressão na saída de bola, não, deixou fazer a pressão, o Estudiantes fazer a pressão na saída de bola. E aí praticamente inviabilizou o jogo do Flamengo. Por quê? O Jorginho não estava numa noite boa, o Saúl jogou bem. Mas não teve precisão nas finalizações. Ele pegou um chute de fora da área, a bola foi lá no placar eletrônico, eu falei, mas não é o Saúl que chutou. Depois ele teve uma que chutou que passou aqui, ó, tirou tinta. Nossa Senhora. Se tivesse mais uma demão demão, viu, gente, que chama, não é mão não, é uma demão de tinta, dava uma raspadinha na trave. E o que os caras do Flamengo bateram bem o pênalti? Nossa! E o que o goleiro... Agora, aquele negócio, ele disse que ia se recuperar para os jogadores, né? Falou. Aí o Rossi foi lá e se recuperou, pegou 2 pênaltis. Teve a chance de, né? Os 2 pênaltis no mesmo canto. Curioso, né? Mal batidos. Os 2 pênaltis no mesmo canto. Ele foi lá, pá! Tirou, o Flamengo está classificado. Eu não fico com a opinião do treinador do Flamengo, do Felipe. Eu não acho que o Flamengo classificou era o que precisava, não. Porque a torcida do Flamengo sabe que para o Flamengo não basta só se classificar. A torcida do Flamengo sabe que para o Flamengo não basta só ganhar. O Flamengo tem que classificar, tem que se classificar jogando bem. Tem que ganhar sendo superior e jogando bem diante do adversário. Então, por enquanto, o Flamengo está classificado. Mas,
Olho, hein? Eu tô até com a camisa azul clara aqui para falar do Racing. Olho, hein? É outro tipo de jogo. Projetaremos também. É outro time. O Estudiantes é um time um pouquinho mais fraco, vai mais no coração, na vontade, na alma. É tudo no coração. O outro sabe jogar. Precisa ter um pouquinho mais de atenção para saber o que vai acontecer. Eu não estou nem um pouquinho surpreso com o que o Flamengo passou. Nem um pouquinho. Olha a minha cara de surpresa que o Flamengo passou. Olha a minha cara de surpresa que o Palmeiras está classificado. Que o Racing está classificado. E que Agora, a LDU está classificada? A da LDU doeu um pouquinho. Como é que é a sua cara? Confesso pra você, eu fico chateado. É? Porque se o São Paulo passa... Tô acreditando. Porque se o São Paulo passa, nós já teríamos uma final praticamente brasileira. Claro, o Pascoal queria Palmeiras e São Paulo. Não acho impossível, não. Acho até bonito ter um Palmeiras e São Paulo. Sim. Agora, vai ter que jogar lá na altitude, 2.850, né? Vai ter que trazer para cá. Melhor pegar, o Flamengo vai ter... Melhor pegar o São Paulo do que a LDU. O Flamengo vai jogar num estádio que é a torcida do Racing, ela é diferente da torcida do Estudiantes, que é diferente da torcida do Boca, que é diferente da torcida do Racing. O Racing é uma torcida que empurra o time. Me disseram que a torcida do Estudiantes é torcida de colégio perto da do Racing. Não, são juvenis perto do Racing. O confronto do Flamengo é bem mais difícil que o do Palmeiras. Bem mais difícil que o do Palmeiras. Apesar da altitude, a semifinal do Flamengo ela é bem mais complicada. Rafinha, vamos dar um pulo lá no Mirante do Leblon? Você acha? Hã? Eu acho taco a taco. Acho o Racing mais casca grossa. É 2.850, Azul? É, mas o Racing é bom. O Racing é um belíssimo time. Muito bem treinado. E é um time que não dá respiro para e que joga, o Gustavo Costas conseguiu fazer, porque ele é assim, com que o time morresse de jogar pelo Racing. Eu sou fã desde o ano passado na Copa Sul-Americana. E aí é assim essa Libertadores. A gente estava lá na final é aquela loucura. Aquela loucura. Eu não sei se você estava comigo no dia da entrevista dele, antes do jogo. Sim. Você viu o que ele falou? O goleiro chileno, que era o goleiro chileno. Arias. O Arias falava para ele, calma, porque ele estava empolgadaço e os jogadores tirando a empolgação do treinador. Imaginam, então, contra o Flamengo, o que vai acontecer. Ontem, quando o Estudiantes fez o segundo invalidado, em impedimento, eu tenho certeza absoluta que o nosso Rafa Marques começou a imaginar como seria a sexta-feira pela manhã, lá no Rio de Janeiro, no desembarque, na chegada do Mengão. Tô certo ou tô errado, Rafa, meu amigo? Você está invariavelmente, quase sempre, para não dizer sempre certo, meu queridíssimo Plihal. Um abraço a você, ao Zupa, grande parceiro de longa data, ao mestre Pascoal. Mestre, não mereço tanto. Que palavras lindas que o amigo sempre profere a meu respeito. Tô aqui, eu sou um servo a seu inteiro dispor. Você é um mestre da vida, um amigo que eu vou carregar sempre no meu coração, você sabe disso. E um abraço ao fã de esporte que está conectado com a gente aqui dentro do Equipe F. Plihal, na verdade, pensei sim. Aqueles segundos entre o momento do segundo gol do Estudiantes e a anulação confirmada pela equipe de vídeo da arbitragem foram segundos eternos, né? Fiquei imaginando já a crise que teria que ser contornada no Flamengo diante do que é para o torcedor o grande mote da temporada. O torcedor do Flamengo não quer ser campeão brasileiro? Quer ser campeão brasileiro. Mas o torcedor do Flamengo não abre mão de ser campeão da Libertadores. Quer o tetracampeonato, quer jogar a Copa Intercontinental, garantir vaga já no Mundial de Clubes de 2029. O torcedor do Flamengo gosta muito da glória eterna. Então, seria uma situação altamente impactante o Flamengo voltar da Argentina eliminado pelo Estudiantes, até pela diferença técnica, né, entre os dois times, embora ontem o Eduardo Domingues tenha dado uma injeção de ânimo na sua equipe. A atitude do Estudiantes realmente foi muito pesada e contrastou, né, com a letargia do Flamengo, muitos jogadores rendendo abaixo do que podem render. Meu destaque, obviamente, é o jogo do Flamengo. Tem clássico aqui no domingo entre Fluminense e Botafogo. Subel Dia estreando já como técnico do Fluminense, vai ser apresentado amanhã na hora do almoço oficialmente ao torcedor através da imprensa e já estará no banco de reservas dirigindo a equipe contra um Botafogo claudicante no atual momento da temporada. Bom clássico aqui no Rio de Janeiro. Agora, o Flamengo tem... por isso é que eu não concordei com o treinador do Flamengo, com o Felipe Luiz. Porque eu acho que a classificação veio aqui, ó, suada,
suada, alguns jogadores abaixo do que eu esperava. O Alexandro ainda não me convence na lateral esquerda do Flamengo. O Jorginho fez um jogo abaixo do que ele pode render. E a gente tem que entender, ele não participou da última partida pelo Campeonato Brasileiro, estava voltando de lesão, e a gente tem que entender, Saúl jogou de novo uma enormidade, o debochado, que o fã número 1 do debochado sou eu, né? Não tem fã maior do Arrascaeta do que eu, não fez um bom jogo, mas ele é capaz de decidir uma partida. Mas ele não foi bem ontem. Pedro não foi bem ontem. Não foi bem. Assim, ontem o jogo foi daquela do estilo Libertadores dos anos 80. Para quem não viveu Libertadores dos anos 80, dos anos 90, ontem teve um pouquinho do que é. Um pouquinho, hein, gente? Um pouquinho, porque era muito pior que isso. Mas a chegada e tal, e o braço, às vezes o que está correndo, o braço fica longo, sabe como é que é? Às vezes ele vai correr, ele precisa dar uma passada longa, o braço é muito para trás, às vezes a chegada vem aqui, pega duro. Então, é um pouquinho daquilo que acontecia nos anos 80, nos anos 90, a gente viu ontem na Libertadores da América. Antes da gente entrar na história do Rossi neste jogo, Rafa, a gente sabe que o jogo da Libertadores, um jogo de Libertadores, é muito diferente do jogo do Campeonato Brasileiro. Enfim, os times são mais matreiros, é um jogo ali que tem um caráter decisivo de que se você bobear, você vai embora mesmo, mais ou menos como acontece em Copa do Mundo. É claro que isso muda a forma do Flamengo jogar. Mas por que você acha que este Flamengo, também tão cascudo, tem dificuldade em se adaptar a jogos de Libertadores? É uma pergunta interessantíssima, viu, Plihal? Porque ela permite uma série de análises. Você pode fazer uma análise comportamental, você pode fazer uma análise técnica, ou você pode fazer uma análise psicológica. E qual a diferença entre o psicológica e o comportamental? Quando eu falo sobre comportamental, que o Flamengo notadamente é um time muito mais poderoso, insinuante, incisivo, fatal quando joga no Maracanã do que quando joga fora de casa. Isso não é só para jogos como a Bola Libertadores, não. Isso também é para jogos do Campeonato Brasileiro, isso também é para jogos de Copa do Brasil, tirando aquele jogo contra o Atlético Mineiro lá. O Flamengo tem normalmente problemas de identidade quando atua fora de casa. Eu acho que o torcedor sabe disso, tanto que aposta muito no Maracanã como um fator diferencial para poder alcançar suas metas. Esse é o comportamental. O psicológico a partir do momento em que as coisas não se desenvolvem no campo como o Felipe Luiz planejou. E aí cabe uma ressalva ao Felipe Luiz, a quem eu atribuo muito mérito no trabalho que desenvolve à frente do Flamengo desde o ano passado. Disse outro dia aqui, na ESPN, salvo engano foi no Sport Center, que acho que o Flamengo tem que resolver logo. Mas eu acho que o Flamengo não tem tantas dificuldades assim quando joga em casa, né? Claro, tudo se dá por quê? Eu acho que foi o início, né, do planejamento que foi mal planejado, né? O Flamengo poupando alguns jogadores, tanto na estreia quanto o Central Córdoba. A partir dali, o Flamengo não foi o mesmo na Libertadores, né? Mas é como eu digo, passou a primeira fase, é outra competição. O Flamengo fez 2 grandes jogos contra o Internacional, fez um grande jogo contra o Estudiantes. Ok, esse jogo, o segundo jogo contra o Estudiantes não foi um jogo perfeito, mas também não foi um jogo desesperador. E contra o Haas, é um adversário mais qualificado, a gente espera que o Flamengo também esteja melhor. A realidade é essa, né? Se entende que ele é o cara mais talhado para dar sequência ao trabalho por mais 1 ou 10 anos. E isso independe do resultado final do campeonato, da temporada, tanto brasileiro quanto Libertadores. Mas ainda é um técnico em formação. Todos nós somos profissionais em constante formação, e o Felipe Luiz, por ser muito jovem na função, está muito longe de estar pleno na função de técnico de futebol. E aí eu acho que durante o jogo, em alguns momentos, faltam ações efetivas de gestão com os jogadores para que o time recupere o que está previamente planejado e alinhado em preleção. A sensação que a gente tem é que o Flamengo se perde em alguns momentos durante os jogos. E na Copa Libertadores isso fica mais latejante, por isso que entra o componente psicológico. E a parte técnica,
que eu acho que a gente precisa talvez desenvolver melhor, ela tem relação direta com a maneira como o adversário se comporta quando vai enfrentar o Flamengo. Todo mundo tem acesso a todos os dados hoje em dia no futebol. Ontem, por exemplo, o Eduardo Domingues tirou no sistema de rodízio o Arrascaeta no jogo. Não fez marcação individual, mas fez dobra de volante para cima dele e evitou que o uruguaio ficasse muito próximo da área, jogasse perto do Pedro, perto dos homens de lado, o Lino e o Plata. E aí, sem o Arrascaeta participando do jogo, o Flamengo perde muito da sua qualidade. O Pascoal fala, né, que ele é o debochado, que ele é o diferente. Sim, e o mundo do futebol sabe disso. Então, quem tiver esse entendimento e conseguir encaixar o modelo de marcação para que o uruguaio não jogue, vai ter vantagens técnicas em cima do Flamengo. Só para citar um exemplo, poderia citar vários. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Plihal, mas eu acho que existem estes elementos, não necessariamente na ordem que eu trouxe, que ajudam a explicar por que o Flamengo muitas vezes não é, em jogos fora de casa da Libertadores, aquilo que todo mundo sabe que o Flamengo pode ser. Explicou, sim, senhor. Bom, vamos entrar agora no goleiro Rossi, como a gente disse na abertura do programa, na escalada, saiu de vilão para grande herói da classificação, pegando 2 pênaltis. Depois disso tudo, ele falou a nossa reportagem e vamos reproduzir o que disse o Rossi mais uma vez agora. Se ontem nos pênaltis, antes de mostrar as defesas dos pênaltis, mostraremos o gol do Estudiantes, onde o Rossi foi criticado. Olha lá, 4 pênaltis batidos, 2 a bola entrou, em 2 ele defendeu, vencendo a sua segunda disputa por penais pelo Flamengo. Ontem, gente, eu estava no primeiro tempo ainda na área de zona mista de entrevistas do Morumbis e só escutei o que havia acontecido no primeiro tempo em La Plata. Não havia ainda visto esse golaço do Benedetti, bem gol de jogador argentino. E ele costumeiro, né? Se existe a bochecha, foi na gengiva da rede. Você é da posição, você já sabe. Fui, né? E você também era um bom goleiro. Eu tomaria esse gol porque eu nunca fui tão bom quanto o Rossi. Mas o Rossi pegaria essa bola. É verdade, o que o Rossi falou é verdade, foi um chute muito rápido e de um acerto. Ele pegou de primeira. Um acerto raro. Sim, a bola pega no peito do pé, assim. Mas ele falhou, gente. Que é fortíssimo, mas era era defensável. Eu não coloco como frango. A minha versão de frango é um pouco diferente, porque um chute desse, você tem que analisar a distância para o goleiro, a força do disparo, como é que a bola chega, e a bola foi muito em cima dele. Acho que ele demorou a reagir, porque se ele reage rapidamente, ele faz a defesa com as duas mãos. A bola foi na direção dele. Ele demorou a reagir, ó. Na hora que ele vai reagir, a bola já tinha passado. Ele não reage. Não pode tomar susto, mas ele tomou susto, né? Isso é uma zica, hein? Não pode. Isso é uma zica, isso é uma geladeira. Isso é um cara muito gelado para acontecer um negócio dele. Mas o Rossi... O Rossi é subestimado? Não, eu acho que ele é valorizado. Você acha? Por mim, pelo menos, eu acho um baita goleiro. Cara Billy Colorado tá dizendo o contrário, ele acha super estimado. A questão do Rossi é que ele é goleiro que aparece mais, é goleiro de time ruim. O Rossi é goleiro de time bom. Goleiro de time bom trabalha pouco. Mas ele pega pra caramba. O goleiro do Santos faz em média 15 defesas por jogo. Pô, você é cansado, bicho. Por quê? O Brasão tem cada trombada. O do Vasco faz umas 20. Ele é corajoso. O Brasão é maluco. Ó, Léo Jardim, Hugo Souza, Brasão, esses caras trabalham toda hora. É muito Brasão é muito doido. Ele vai mesmo a cabeça e ele é arrojado, Então, o goleiro que os caras chutam muito no gol, tem problema, né? Agora, tem goleiro que chuta pouco. O São Paulo, os caras chutaram 3 bolas em 2 jogos e fizeram 3 gols. Mas não foi culpa do goleiro também. Goleiro, coitado. Mas o Rossi trabalha pouco. Quando trabalha bem. Muito bem. Raramente falha. Ontem ele falhou. Não, o Rossi já fez defesas importantes pro Flamengo. Claro, e defesas decisivas. E ontem falhou. É falha. Normal. Ele ficou chateado, que ficou na bronca. E tem que ficar mesmo. É um cara profissional, do jeito que ele é, joga no incomparável, no Flamengo, que é um time espetacular, maravilhoso, tem de tudo para ele dar sequência na carreira de maneira brilhante. E ele comete esse tipo de falha, eu acho que ele fica chateado.
Mas você não pode dizer que ele tomou um frangaço. Ô, Pascoalzinho, incomparável foi a cobrança de pênalti do Léo Pereira. Ave Maria. Que Você viu que, e ele tava nervoso, você viu que ele botou a bola? Lá no ferro, precisa ter coragem. Que personalidade. Não, precisa ter coragem. Essa é a do Jorginho. Ah, do Jorginho Também do não é Pulim. mole não, hein? Não, essa do Pulim me dá frio na barriga. Não conta nada pra ninguém, isso dá frio na barriga. O goleiro não acha nunca. Não, mas olha isso. Que isso? Condição do goleiro, isso não sou eu que estou dizendo, né? Quem está dentro do futebol há muitos anos sempre diz isso. O Flamengo foi cirúrgico. E sobre o Rossi, nós temos que falar uma coisa importante nesse momento, hein? E que ele é o tema aqui no programa. O Rossi chega em 2023 para resolver um dos problemas crônicos que o Flamengo tinha até então. E alguns dos elementos que eram debatidos na época era que o Flamengo não tinha nenhum goleiro 100% confiável. Hugo Souza era confiável até falhar bizonhamente contra o São Paulo. O Santos era confiável até começar a ter problemas em bola aérea. O Matheus Cunha era confiável até começar a se posicionar mal e tomar gols bobos. Quando chega o Rossi e com pouco tempo ele já assume a titularidade, ganha essa sequência, 2 anos no gol do Flamengo, o Flamengo tem ali uma situação resolvida, equacionada. Ele está entre os melhores goleiros do Campeonato Brasileiro? Talvez não precise estar porque a bola pouco chega. Ele é goleiro da seleção argentina? Não, não é goleiro da seleção argentina. Mas é um baita goleiro. É um goleiro que pouco falha. E ele chegou para resolver. Sabe aquele jogador? Você passa um tempão debatendo que aquele time tem aquele problema X. Aí o cara chega e ninguém mais debate o problema. O Rossi chegou para soterrar qualquer debate sobre o problema. Gol no Flamengo. E se a gente parar para lembrar, o Flamengo se classifica na última rodada da fase de grupos, num jogo que era para ser muito fácil contra o Tátira e foi 1-0 apertado, com pessoal, a mídia discutindo, né, a atuação do Flamengo aí que passou para a semifinal da Libertadores, né? Jogo bastante complicado, um jogo que não foi fácil, um jogo difícil, né? É jogo grande, pessoal, a verdade é essa, né? Competição gigantesca. A gente sabe que agora não vai ter jogo fácil, dificilmente você vai ver jogo fácil. Apesar de ter muita gente aí, né, principalmente palmeirense, achando que vai ter jogo fácil contra a LDU, eu não acho. O Palmeiras também vai ter suas dificuldades. Assim como o Flamengo vai ter suas dificuldades contra o Racing, né? Ok, talvez realmente o Flamengo tenha mais dificuldade contra o Racing do que o Palmeiras, né? Isso aí talvez realmente possa acontecer. Mas uma coisa a gente tem que realmente assumir, né? O Flamengo chega no momento que eu acho que o Flamengo ainda vai crescer bastante da competição. Um momento ali que a gente sabe que o Flamengo na primeira fase da Libertadores realmente não jogou bem. Eu acho que foi até erro de planejamento, né? O Flamengo achou que com o elenco que tinha poderia fazer algumas mudanças. Pessoal, vejo muita gente dizer, tá vendo aí como o elenco do Flamengo não é bom? Tá vendo aí como o elenco do Flamengo é ruim? Não conseguiu vencer o Vasco na primeira fase da Libertadores com algumas mudanças, não conseguiu vencer seus jogos. Pessoal, uma coisa é você ter um elenco qualificado, ponto. O Flamengo tem um elenco qualificado, só que os caras, você tira 5, coloca 5 titulares, 5 reservas, os caras não treinam junto, né? A parte coletiva dificilmente vai sobressair. A verdade é essa. A parte coletiva não vai estar perfeita, né? Essa é uma verdade, né? A parte individual, ok, né? É por isso que eu digo, o Flamengo passou a primeira fase da Libertadores, não fez grandes jogos, tenho que assumir, tenho que falar a verdade. Só que a gente sabia que a partir dali, agora das oitavas, ia ser outra competição. O Flamengo fez 2 excelentes jogos contra o Internacional. Fez 2 excelentes jogos contra o Internacional, pessoal. O Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã 1-0, jogando muito bem. O Flamengo venceu novamente o Internacional, jogando bem. O primeiro jogo contra o Estudiantes, Maracanã, o Flamengo poderia ter decidido a vaga ali. 8 minutos estava 2-0. Com 15 minutos, Pedro perdeu um gol na cara do gol. Gonzalo Plata perdeu vários gols. Pedro perdeu o gol novamente. E no final do jogo foi castigado o juiz fazendo aquela lambança. Poderia ter decidido. Então, para mim, o Flamengo fez um bom jogo. Agora, contra o Estudiantes, esse segundo jogo, que deu a classificação ao Flamengo, o Flamengo não fez um jogo brilhante. A parte coletiva foi até bem. A parte individual, 0.
Individualmente, ninguém jogou bem, a não ser Saul e Rossi nas cobranças de pênalti. Eu acho que não é motivo para assombro. Acho que o Flamengo vai crescer muito aí na semifinal. Na semifinal aí o Flamengo vai fazer bons jogos, né? Até porque eu acho que serviu de lição, né? Por que serviu de lição? Por exemplo, Pedro, pessoal, perdeu, vou dizer a você, no Maracanã ele perdeu 2, no jogo da volta contra os Estudiantes perdeu 1, que ele deu o carrinho, que não precisava ter dado o carrinho. Ele estava inteiro na bola, deu o carrinho porque quis dar o carrinho, entrar com bola e tudo. Se ele dá o corte para dentro, ele entrava com bola e tudo. É um fato. Então Pedro, ele já tem essa consciência. É o seguinte, tá 1-0, tá 2-0, tá 3-0, tá 4-0. Se pegar a oportunidade, tem que fazer. E não existe jogo fácil. Às vezes você acha que fez 1-0, fez 2-0, aí em sequência tem a bola para fazer o terceiro no início do jogo. Então o jogo aqui vai ser fácil. No lugar de eu não caprichar tanto, tá de qualquer jeito aqui, talvez agora eu vá caprichar mais, né? O que aconteceu no Maracanã, ele pegou a oportunidade, o gol escancarado de um lado, ele quis dar no contrapé do goleiro, fazer o gol bonito, perdeu o gol. É isso que eu tô dizendo, né? Então, eu acho que o Flamengo vai entrar concentrado, se pegar as oportunidades vai fazer, só que o Racing é mais time do que o Estudiantes, né? O Racing é mais time que o Estudiantes, né? Mas eu acredito na classificação do Mengão. Eu acredito que o Flamengo venha passar aí contra o Racing, né? Contra o Corinthians, né? O jogo de amanhã é um jogo onde o Flamengo talvez vá poupar alguns jogadores, que na quarta-feira tem um Cruzeiro também pelo Brasileirão. O Flamengo é líder da competição. O Flamengo quer se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu acho que o Flamengo vai se manter. Para mim, o Flamengo é bem favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, apesar de ter uma sequência complicada agora, né? Até porque Libertadores só no final do mês, né? De outubro, né? Então, tem muitas águas para rolar. Claro, vai sempre estar poupando um outro jogador, porque não quer perder ninguém para essa semifinal. E a tendência é o Flamengo jogar um futebol melhor, pessoal. A verdade é essa, né? Nas cobranças de pênalti aí, Rossi, todos foram fantásticos, né? Os cobradores, Rossi fazendo 2 defesas fenomenais, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.